Integridade do ser. Estudos recentes sobre a região mental do cérebro chamado subconsciente e sobre os efeitos das impressões gravadas nele mostram que sua capacidade de interferir no funcionamento do corpo é muito grande. Freud foi um dos primeiros a perceber que as atividades mentais poderiam modificar as funções normais do organismo, abrindo assim as perspectivas para uma nova ciência chamada psicossomática. Atualmente, as pesquisas sobre estresse vêm sendo amplamente divulgadas. Aos poucos, o homem vai constatando que as atividades mentais desempenham significativa participação no desenrolar das situações materiais e na saúde do corpo. Para compreender por que as pessoas adoecem ou apresentam alterações em diferentes partes do corpo, bem como por que uns vivem doentes enquanto outros são saudáveis, foi desenvolvido este estudo de metafísica da saúde. O objetivo é conscientizá-lo de que sua condição interna é um fator predominante para manter a saúde física e melhorar a qualidade de vida. O corpo acusa o modo que estamos liderando com os acontecimentos. Cada parte dele reflete uma emoção. Todas as alterações metabólicas têm sua origem nas atividades mentais. Nesse paralelo entre o físico e o mental, você vai compreender que suas atitudes determinam a saúde física como sua condição de vida. Resumidamente, emoção é a parte aos estímulos mentais que atinge o baixo ventre, emitindo ondas cíclicas que sobem. Sentimentos, por sua vez, são vibrações emitidas no peito, também fruto das atividades mentais. De acordo com a maneira como estamos respondendo às situações de vidas, temos uma afetividade saudável ou não. Saúde existe quando pensamos e agimos em concordância com nossa natureza individual ou nosso temperamento. Entretanto, se estivermos em desacordo, criamos conflitos que perturbam nossa estabilidade afetiva, que se manifestam no corpo como desequilíbrio ou sintomas. O sistema de integridade age em nível de subconsciente. Ele impede que um bom número de pensamentos seja transformado em realidade. Funciona como uma defesa natural contra a nossa ignorância. Você já imaginou se todos os pensamentos negativos carregados de intensidade fossem imediatamente transformados em realidade? Por certo, nenhum mundo existiria. Quando estamos emocionados, formulamos centenas de pensamentos negativos, porque é natural em nosso nível de evolução não sabemos lidar bem com nossa afetividade. O sistema de integridade seleciona o material que chega ao subconsciente e só deixa tornar-se realidade aquilo que é considerado seu melhor. Ele é o preservador da evolução e dos objetivos da vida em nós. Estamos protegidos de nossa ignorância, mas não daquilo de que temos consciência. Nossa ideia da melhor maneira de ver ou fazer as coisas vai evoluindo com nossas experiências. A cada dia sabemos fazer melhor as coisas. Quando fazemos uma coisa que é nosso melhor meio de fazê-la, segundo a nossa relativa inteligência, o sistema de integridade procura criar realidades baseadas em nossos melhores padrões, mesmo que a nossa ação seja negativa. Exemplo disso é a pessoa que pragueja e se queixa, como forma de reagir àquilo que acontece e de que ela não gosta. Para ela, essa é a melhor maneira de agir, pois ainda não aprendeu a fazer melhor. Em vez de o subconsciente materializar negatividades, ele sofre a ação do sistema de integridade, e este seleciona padrões positivos para materializar, porque praguejar é o melhor da pessoa e ele reproduz o melhor. Em outras palavras, se você faz seu melhor, o subconsciente materializa o que você padronizou como seu melhor. Mas se você, movido por escutar os palpites alheios, resolve agir de uma maneira que não é o seu melhor, então o sistema de integridade vai retrair-se e algo proporcional ao que você está crendo naquele momento se materializará. O seu melhor o protege. O seu melhor é classificado pelas experiências que você viveu e nunca pelo que você aprende teoricamente. Você pode ter uma cabeça cheia de moral e valores aprendidos filosoficamente, mas eles não têm nada a ver com o seu melhor.
É necessário que você tenha sentido de corpo inteiro um pensamento para que ele seja reconhecido como o melhor. Se você já experimentou o perdão e sentiu como ele é benéfico, então ele passa a ser um padrão, e se você não perdoar, então seu ato será tido como pior e sua realidade será negativa. Assim, quando uma mulher que sabe se dar aos outros e tem como experiência a satisfação afetiva de se dar de uma certa forma, nega-se a dar porque se desapontou com os outros. Ela não está fazendo o seu melhor, e assim ela perderá a natural proteção do sistema de integridade e provavelmente apresentará seu ressentimento como um caroço no seio. Se o fato de ela se negar fosse a melhor dela, o ressentimento não se transformaria em caroço no seio, porque o sistema de integridade teria impedido isso. Portanto, toda doença é algo que você está fazendo e mantendo que não é o seu melhor de acordo com sua evolução. Isso explica por que pessoas mais evoluídas do que nós estão doentes, porque, por certo, elas não estão fazendo algo exatamente de acordo com a sua evolução. Isso também explica porque uma pessoa mais atrasada que nós pode estar gozando de plena saúde. Ela mesma em sua ignorância está fazendo o seu melhor. Um ato pode ser natural para uma pessoa e perigoso para outras. O universo se organiza sob a lei da individualidade. A lei da vida é relativa à individualidade, à evolução e à singularidade. Em suma, a pessoa só fica doente quando seus pensamentos e ações são contrários ao fluxo de sua natureza íntima e sua relativa sabedoria. Geralmente, isso acontece quando se tenta mudar o jeito de ser para agradar os outros. É o caso de uma pessoa comunicativa passar a censurar sua expressão, tornando-se calada. Isso pode causar doenças na garganta. O mesmo acontece com as crianças que são constantemente repreendidas na expressão verbal. Geralmente, elas apresentam inflamações na garganta. Na concepção metafísica, existe um fator de fundamental importância. Não é a situação externa que determina a condição interna. O meio contribui, mas não é um fator determinante. Haja vista cada um reagir de uma maneira frente às mesmas situações. Diante do desprezo, por exemplo, existe aqueles que se revoltam, tornando-se agressivo, outros que se reprimem e sentem-se carentes. Há também aqueles que se tornam independentes. Dependendo do nível de evolução de cada um, tudo pode dar em nada. É comum encontrarmos pessoas que foram maltratadas na infância e nem por isso são revoltadas. Ao contrário, mantêm sua dignidade e respeito próprio. Por outro lado, existem aqueles que foram bem tratados e, no entanto, são rebeldes e maldosos. Enfim, não somos frutos do ambiente, mas sim coniventes com tudo de bom ou ruim que nos acontece na vida, bem como responsável pela saúde e pelas doenças que afetam o corpo. A postura frente aos episódios é que determina o desenrolar dos fatos. Por mais desagradáveis que venham a ser os resultados, você tem uma parcela de responsabilidade sobre eles. Qualquer que tenha sido sua atitude, você gerou a situação que hoje o está assediando. Sua conduta atual frente ao que o cerca poderá tanto agradar como atenuar o reflexo de uma pessoa anterior. Basta que você sempre faça seu melhor e não se deixe afetar pelos palpites dos outros. A doença no corpo é desencadeada pelas atitudes nocivas a você em particular, já que sua evolução é relativa ao que você experimentou. Não se pode dizer que uma pessoa em sã consciência escolhe de uma determinada doença. Ela surge como um reflexo de sua condição interna. Ao adquirir a consciência metafísica de uma disfunção orgânica, você obtém um importante recurso para a reorganização do mundo interno. Essa reformulação irá refletir no ambiente externo, criando uma nova condição de vida, principalmente no corpo, em forma de saúde e vitalidade. Se por um lado a consciência metafísica tira todos os seus álibis para justificar seus próprios infortúnios, por outro resgata seu poder de alterar as condições desagradáveis da vida, bem como de reconquistar a saúde do corpo. Resgatar a saúde representa voltar a fazer seu melhor e aceitar como modéstia e boa vontade o que você é.
Terá, portanto, que aprender a confiar em si e a ter coragem de ser você mesma diante das expectativas e cobranças do mundo. Metafísica e hereditariedade. A ciência explica que o único modelo organizacional do corpo humano é a genética, ou seja, os genes dos pais são os fatores exclusivos e determinantes das características fisiológicas. Na concepção metafísica, o corpo humano é organizado pela consciência, não desperta. O ser possui intrínseca na alma uma organização das células desde sua formação embrionária. A metafísica admite, porém, que todas as pessoas herdam uma carga genética que, indubitavelmente, é necessária para a constituição biológica. No entanto, o que determina as características fisiológicas são os fatores existentes no âmago do ser. São aproveitados os genes compatíveis com a constituição interior para estampar no corpo o que as são particularidades as estruturas da alma. mentais e como a elas mutação agem. genética é determinada A constituição pelas condições do psíquica é espírito formada pelas ideias a quais reencarnante. damos A credibilidade. princípio da Não se trata de reencarnação altera pensamentos meramente consideravelmente as especulativos, afirmações mas sim prematuras de dos intensas impressões que psicocientistas. tivemos durante o Entre curso as de pessoas nossas da família existências. existe profundas Essas podem ser afinidades, tanto a positivas começar quanto pelo fato neutras de como estarem juntas negativas. na trajetória Depende de da vida. interpretação que se Os tem dos fatores em fatos. comum também estão As negativas expressos são no as corpo, estruturas que geram como revelando que consequência o possuímos medo, a semelhantes autocobrança, características na a constituição inferioridade, emocional. a crueldade, etc. Essa afinidade E as existe positivas tanto nos são as de conteúdos autoestima, de positivos prazer, como de semelhantes coragem, de habilidades respeito, e entre outras. potenciais. Desse Quando modo, nossos fatores determinamos o que é negativos que se positivo, apresentam em neutro forma ou de negativo doenças a partir de hereditárias seus ou efeitos. congênitas. Temos o poder de Um dos criar, fatores que destruir ou fundamentam a reformular as teoria estruturas mentais metafísica de é acordo que com nem nossa todos os filhos vontade de ou pais necessidade. diabéticos, por exemplo, No ambiente irão energético, elas desenvolver são essa denominadas doença. formas, Se a pensamentos ou hereditariedade amebas. fosse o fator Elas atuam determinante, como todos vozes os dentro filhos da cabeça, desenvolveriam as ditando mesmas normas doenças, e regras mas não é e isso que obrigando-nos acontece. a tomar As determinadas exceções medidas, demonstram a não que nos esquecer existem dos os fatores compromissos e individuais, assim por diante. somando-os com os genéticos Estão para sempre nos determinadas cobrando condições fazer algo físicas. que tomemos Desse essa ou modo, aquela compreende-se atitude que frente a não uma somos determinada vítimas das situação informações e que genéticas. tenhamos esse ou aquele Não são posicionamento. elas as únicas responsáveis pelo Quando não aparecimento seguimos das as doenças recomendações, herdadas ou elas de má acionam formação, os mas mecanismos sim de nossa culpa e condição autopunição. inata, que nos São atrai formas a uma família condicionadas, ou geneticamente seja, compatível automatizadas e que por nossa possibilita vontade. estampar no corpo Nós as criamos marcas essas condizentes amebas com que nossa ditam o própria que devemos estruturação ser e interna. fazer. Ao São longo regras deste de como estudo, se vamos encontrar comportar uma e série de de como se doenças, relacionar com os cujas outros, causas para não orgânicas correr são o risco de atribuídas à sermos genética. desaprovados e rejeitados. Serão feitas São estruturas leituras das mentais causas intrínsecas que foram metafísicas dessas estampadas no doenças, subconsciente. independentemente da Um forma como exemplo elas disso se é uma criança que originaram. se sentiu Haja rejeitada pelos vista pais. existir À medida sempre que uma foi condição crescendo, pessoal de alimentou-se em si a responsabilidade do crença de próprio doente, inferioridade, mesmo que nas a faz patologias sentir-se pouco congênitas. importante para os outros. Enfim, Ao a reforçar genética deixa isso, de a ser o pessoa único vai vilão de moldando o algumas enfermidades subconsciente e você se espelha torna no campo cada vez mais energético responsável estrutura pelos ameboide seus de próprios inferioridade, infortúnios. que a faz sentir-se O pouco mesmo importante. se aplica aos problemas infantis. Esse sentimento atrai Iremos indiferença compreender e mesmo que mesmo que a pessoa criança se sendo esforce para dependente agradar dos os pais outros, e não obterá passiva ao respeito. ambiente, a Por doença outro não é lado, o atribuída sentimento de exclusivamente a esses rejeição aciona fatores. os mecanismos de Não cabe aos defesa para pais a ocultar a total inferioridade. responsabilidade pela Essas condição da defesas são criança. outras tantas O fator estruturas ou determinante amebas é do que você próprio estabelece, ser. Quando de ela como adoece, tem é porque de se ser para encontra numa agradar os outros e atmosfera ser que aceito. propicia o mal físico. Há inúmeras No entanto, defesas, sua uma condição delas é do emocional tipo que também faz se o papel de encontra abalada. bonzinho para se A impressionar criança os tem uma outros e maneira contar com própria a de aprovação reagir aos deles. episódios do Uma lar, outra pois defesa traz é do fazer o passado tipo muitas gentil, experiências aquele que é formam já seu ambicioso, mas temperamento. que faz da Quando gentileza essa uma postura forma de for evitar compatível com as proximidade causas com as pessoas. metafísicas da doença, Esse tipo tem ela medo irá de que os apresentar no outros o corpo conheçam reflexo uma profundamente atitude a ponto nociva de para o seu saberem emocional. até seus Como a pontos criança fracos e ainda por não causa disso desenvolveu não a a linguagem aprovem. de expressão, Todas sua as nossas condição interna não atitudes terá e a mesma comportamentos manifestação de são uma pessoa alimentados adulta. por amebas, Porém, tanto pelas isso não a negativas exime como das pelas responsabilidades positivas. daquilo que o corpo apresenta. As amebas A negativas que condição formamos e emocional é a nutrimos mesma em impedem qualquer nosso idade. progresso. Assim, São ilusões e portanto, quando uma fantasias que criança criamos adoece, acerca de é nós, possível do mundo e das compreender por pessoas. meio da As consciência ilusões causam metafísica sofrimento quais de são as toda espécie. características Ao dar internas importância a daquele elas, ser que perdemos está contato iniciando com sua nossa trajetória essência, de com a nossa vida. realidade. E, em Consciente consequência dos dessas pontos fracos da ilusões, vivemos criança, uma os vida pais cheia terão de um desilusões e recurso a dificuldades. mais para favorecer o Existe também no desenvolvimento de seus subconsciente filhos. um número razoável de amebas positivas. Consciência São e elas que nos fazem avançar responsabilidade. na vida.
A São elas consciência é um os que processo têm individual. autovalor, Cada um vive autoestima, suas próprias coragem, experiências de empenho, acordo com o crédito seu em si conhecimento. mesmo, certeza À no medida próprio que nos potencial, desenvolvemos fé no interiormente, universo e nas ampliamos bênçãos que os poderemos horizontes e obter assumimos e maior etc. responsabilidade sobre nossos É atos. importante saber distinguir quando estamos nos Responsabilidade é o poder alimentando de de uma você ser ilusão você ou mesmo, quando de estamos sendo responder por suas movidos por uma de habilidades e nossas dar o melhor de necessidades si. reais, A ou vida não seja, exige mais do que discernir você o pode ilusório fazer. do real. Estar no seu melhor é Para agir isso, de é acordo com fundamental os seus ficarmos centrados potenciais. em nós mesmos. O que vem a ser O o si seu mesmo melhor? é sua É alma aquilo que ou você já essência. experimentou. Ela é a estrutura básica Não se do ser trata que apenas de organiza e mantém concepções todo o nosso psíquicas sistema. ou simples Só ela pode aprendizado. saber o que É mais realmente que é isso. melhor e Refere-se a nunca uma a prática cabeça, adquirida que é no exercício programada da por vida. influências É a externas melhor maneira educativas. encontrada para É nela proceder que numa fica o bom situação. senso, a É o intuição, mais o sexto adequado à sua sentido, condição a vocação, emocional, a por isso gera inspiração ou harmonia e centro de bem-estar. motivação. A vida Orientando-se é um por ela, constante seus falsos processo de valores serão mutação. substituídos por Estamos sempre verdadeiros. desenvolvendo novas A habilidades essa altura e você nos deve estar se tornamos mais perguntando: conscientes dos próprios por que criamos potenciais. estruturas Aquilo negativas que é bom se elas vão hoje nos pode não prejudicar? ser o melhor amanhã. O motivo Porque disso é que encontramos as uma nova pessoas, forma de agir. a maioria das Enquanto pessoas, estivermos nutre um fazendo o nosso sentimento de melhor, tudo inferioridade em andará bem relação na a si vida mesmos. e teremos saúde. Somos criados numa Mas, sociedade quando suas comparativa. atitudes não Desde foram crianças apropriadas, somos ou cobrados seja, a ser se iguais não aos estiverem outros. de acordo com a sua Os pais condição reforçam interna, isso toda a quando sua dizem aos volta seus se filhos: por que você não desestabilizará, estudou como podendo seus até surgir colegas? doenças no Seu corpo. irmão passou de ano, você não. Agir de maneira Essas inadequada mensagens para criam em si nós o é hábito de sempre desconfortável nos e espelharmos nos prejudicial. outros e seguir Seria o exemplos. mesmo que o adulto vestir Quando uma não roupa de conseguimos, criança. nos Vai desaprovamos apertar e passamos a machucar. nos sentir O inadequados. corpo é uma espécie Desse de modo, sensor não que estamos acusa as operando o atitudes aparelho psíquico inadequadas que adequadamente. persistimos em manter. Geramos impressões Essas contrárias ao posturas progresso desencadeiam a interior, desarmonia que interior, danificam o nosso causando sistema as de doenças. integridade. Por outro lado, Em se se uma tratando de pessoa não amebas tem condições de negativas, atuar de outra existe uma maneira, outra também a famosa. natureza a protegerá de do qualquer tem reflexo que, negativo que aquela a postura todo pode instante ela causar. cobra de você e Haja obriga-o vista ela a não fazer estar se coisas que ela agredindo, julga ser apenas adequadas. fazendo o que é Mas nem possível sempre dentro de seus aquilo que limites. deve. Constantemente Você tem vontade. fazemos agressões Esse a termo nós tem mesmos que, e nem sempre ecoando a arcamos mente, com as empurrando-o consequências. para dentro, Isso porque não provocando temos plena cansaço, consciência peso de nos nossos ombros, atos. na nuca, Por esse motivo, respiração a natureza nos enfim, protege. um desconforto Só físico podemos geral. ser responsáveis Ele por tira aquilo de seu que ânimo, temos dando uma consciência, sensação de não pelo angústia. que O ignoramos. termo ânimo Como se significa pode exigir de uma alma. pessoa Essa algo que ela meta ainda não aprendeu? nega a alma por julgá-la É como alguém que não irresponsável. é habilitado a Com ela, as dirigir e pessoas se desconhece os mascaram, sinais de trânsito, comprometem sua a posição dentro de um espontaneidade, veículo perdem a e o do seu liberdade e o passageiro. bom senso. Nessas Há um condições, número se ele sugerir incontável de entrar na estruturas contramão, mentais essa negativas que sugestão não criamos e será alimentamos. considerada pelo Dentre motorista elas que conhece as se leis de destacam: trânsito. Porém, se não o sou condutor capaz de ter fizer, sucesso será na vida. multado. Não sou tão Todo bom esse quanto meus conceito colegas de explica o fato trabalho, de por você isso se não tive a identificar com promoção alguns que esperava. comportamentos compatíveis Para com as mim, causas as coisas metafísicas nunca das dão doenças certo. descritas. Se eu Neste for livro, sem muito jamais íntimo ser dos outros, eles vão apresentado conhecer qualquer meus disfunção defeitos orgânica e naquele não vão sentido. gostar de mim. A metafísica Estruturas como não é essas aplicada podem para estar prever há anos futuras ativadas doenças. e criando Ela obstáculos em sua objetiva vida. alertar Mas não é o de sua tempo de condição permanência do afetiva padrão indevida limitante para que manter a conta. saúde e Pode-se melhorar a nutrir qualidade uma de vida. experiência durante Em sua anos, concepção porém não passa é isso que a compreender-se torna mais passado forte, e futuro nem mais difícil de funde-se ser no modificada, presente, mas a sim condição o atual crédito, pode a resolver as fé que é pendências depositada emocionais nela. e alterar Isso as porque é o próximas consciente situações. que tem noção de tempo e não o subconsciente. Para este, o tempo Doença. é sempre presente. Se você Por isso, apresenta qualquer mudança algum que problema pode ser físico, feita é importante agora. perceber qual aspecto da vida Não está pense deixando você de fluir que, pelo adequadamente. fato de ter sido A de um doença é a jeito durante manifestação toda a dos vida, conflitos você não pode interiores. mudar. Antes de ocorrer a somatização, a pessoa apresenta problemas de ordem emocional, como angústia, depressão, medo e etc. Essa condição interna é um aviso de que sua atuação na vida é inadequada ao seu temperamento. Ela acusa a postura embaraçosa de alguém que está se boicotando em favor dos outros e se desviando de seu verdadeiro ser. Esse mecanismo existe para alertar e não para castigar. Desse modo, você poderá perceber o mal que está fazendo para si mesmo. A partir do momento que há um reposicionamento interior, resgata-se a harmonia e, consequentemente, a saúde. É você quem cria as condições propícias à manifestação das doenças. Da mesma forma, você tem a capacidade de destruí-las e sarar. Talvez seja difícil conceber que você é a causa do distúrbio da doença, pois aprendeu erradamente que o corpo fica doente sem a sua participação. A metafísica vem mostrando
que cada um é responsável por tudo o que acontece em seu corpo. Uma vez já somatizada a doença, é preciso ter acompanhamento médico para restabelecer o físico. Paralelamente ao uso de medicamentos, é necessário mudar atitudes inadequadas que causam prejuízos emocionais e físicos. Os remédios tratam o físico, fortalecem temporariamente o corpo e eliminam os sintomas. Mas se você não mudar a condição interna que está gerando a doença, ela surge em outra área do organismo. Para encontrar as causas metafísicas das doenças, não é necessário se pressionar, nem se obrigar a checar a raiz do problema. Assim, você estará indo contra si próprio. Isso abala ainda mais sua condição interna, agravando os sintomas físicos. A resposta surge naturalmente, basta olhar para si mesmo e tentar descobrir em que área da vida você não tem fluído bem. Observe o que está afetando sua estabilidade emocional e, finalmente, o que o leva a ficar nesse estado. Você pode até ter razão por se sentir assim, no entanto, isso não faz bem emocionalmente e afeta o corpo. Procure resgatar a serenidade, não se julgue nem se deixe afetar pelo julgamento dos outros. Dê-se força, não se obrigue a nada, deixe a consciência agir sobre você. Admita o fato de não estar encarando a situação da melhor maneira. Procure adotar uma nova postura de vida. Desse modo, você estará resgatando sua integridade moral. Consequentemente, a dor física deixará de existir. A dor é uma sensação exagerada, com o intuito de despertar a consciência para as nossas inadequações. Ela não é o único caminho para o progresso espiritual, como muitos pensam. Ela faz parte da vida daqueles que resistem ao fluxo natural do ser e persistem enquanto não houver a reformulação interior. Essa transformação pode ocorrer naturalmente durante o período de convalescência, sem que a pessoa associe seu emocional afetado com a doença, apesar de estar intimamente interligados. A dor promove um estado de reflexão. O simples fato de abster da dinâmica do cotidiano por conta de sua condição debilitada já é um fator positivo para se trabalhar interiormente. Quando isso acontece, a pessoa altera seus valores e supera esse período obscuro de sua vida com uma nova postura. Ninguém sai de uma fase de sofrimento com a mesma cabeça, porque a situação só muda se você mudar. A dor tem o poder de transformar o indivíduo. Ela é uma condição extrema para superar os bloqueios instalados durante a trajetória de vida. Ela só passa definitivamente quando a pessoa muda de sua atitude interna. A cura é uma combinação de tratamento físico com o reposicionamento interior. Do mesmo modo que é importante procurar o médico, também é necessário investigar as causas emocionais. Uma vez reparada a condição interna, o tratamento físico se torna mais eficaz. A consciência metafísica acelera o processo de recuperação por indicar em você aquilo que está mal resolvido. Partindo disso, é só ter boa vontade, abandonar a vaidade e não ser resistente, que a reformulação acontece com naturalidade. Essa transformação pode ocorrer naturalmente durante o período de convalescência, sem que a pessoa associe seu emocional afetado com a doença, apesar de estar intimamente interligados. A dor promove um estado de reflexão. O simples fato de abster da dinâmica do cotidiano por conta de sua condição debilitada já é um fator positivo para se trabalhar interiormente. Quando isso acontece, a pessoa altera seus valores e supera esse período obscuro de sua vida com uma nova postura. Ninguém sai de uma fase de sofrimento com a mesma cabeça, porque a situação só muda se você mudar. A dor tem o poder de transformar o indivíduo. Ela é uma condição extrema para superar os bloqueios instalados durante a trajetória de vida. Ela só passa definitivamente quando a pessoa muda sua atitude interna.